Bom dia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs e amigos. Saudações em Cristo Jesus neste domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. É uma hora de nós refletirmos sobre diversas situações que a Bíblia nos coloca e que normalmente nós passamos por cima e esquecemos. Gostaria que, antes de continuar, que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 12, versículos 22 e 23. Êxodo 12, 22 e 23. Enquanto os irmãos abrem as Bíblias nesses versículos, eu ponderarei algumas coisas neste domingo. É a primeira vez, provavelmente na vida de todos, que em um domingo de Páscoa nós não podemos estar fisicamente juntos num culto da ressurreição, no culto do alvorecer que nós normalmente celebramos às 7 horas da manhã. O culto de Aleluia. É a primeira vez em que nós estamos distantes uns dos outros e temos que refletir. E espero que nesta hora cada um esteja refletindo sobre as circunstâncias nas quais nós nos encontramos. Um céu escuro, provavelmente coberto. Esses dias foram uns dias cinza e nós ficamos a pensar na ressurreição de Cristo. Mas, meus amados, lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 22 e 23, onde a ceia é instituída, onde é instituído a concepção, o conceito do Cordeiro de Deus, há algumas coisas extremamente importantes e peculiares nas quais nós deveremos pensar um pouco. Estarei lendo o texto. Êxodo 12, 22 e 23 diz assim: Então tomareis um molho de isopo, embebê-lo-eis no sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a verga da porta e os 2 umbrais. Mas nenhum de vós sairá da porta de sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, e ao ver o sangue na verga da porta em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Amém. É interessante, irmãos. Quantas vezes é importante nós entendermos a necessidade de ficarmos em casa, protegidos, amparados. Esta situação, lá no Êxodo, tem uma peculiaridade muito especial e é uma situação bem reduzida, de uma situação muito mais ampla que lá em Atos capítulo 1 se descortina para os discípulos e é para nós hoje. Vejamos o que diz aqui, que o sangue do cordeiro, aquele primeiro cordeiro, o animal, ficou dentro de uma bacia, porque o cordeiro foi imolado para ser preparado para aquela refeição magna da saída do Egito. Mas o sangue foi colhido numa bacia. E esse sangue deveria ser com um ramo de isopo pintado na verga da porta e em ambos os umbrais, para que o Senhor passará por aquela porta e não deixará o destruidor entrar. Nós hoje estamos lutando com um destruidor. Não um destruidor espiritual, diretamente falando, um destruidor, sim, material, biológico, mas, meus amados irmãos, há muitos que estão meio que reticentes e rebeldes com relação à questão do ficar em casa, e é compreensível.
Há realidades que se prendem a isso que não estamos preparados para lidar, mas temos que lidar com elas. Mas reparem uma coisa. Se eu for traçar um paralelo entre este trecho da palavra do Senhor, no versículo 22 e 23, lá em Êxodo 12, com Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6 fala da armadura. E cada peça da armadura protege o corpo de alguma coisa. E Paulo foi extremamente feliz em usar cada parte da armadura para mostrar que o corpo também tem que ser protegido. Mas isto depois de milhares de anos de história com os judeus. Para nós, vamos refletir com os judeus. 400 anos, começaram a viver muito bem, de repente eram escravos. Escravos, obrigados a trabalhos forçados. E agora Deus diz, fica dentro de casa. Não saia. Há uma proteção física para que a morte não os pegue. Porém, os judeus ainda não tinham noção da mensagem que estavam celebrando com aquele cordeiro. Porque aquele cordeiro imaculado, sacrificado, ele, na realidade, significava e representava Cristo Jesus, que foi imolado na cruz do Calvário. Mas eles não tinham ideia disso. Nós hoje não temos ideia do que vem daqui a mais algum tempinho. Mas o tempo, de qualquer maneira, é curto. Mas vejamos, diz assim, que o sangue há de cobrir aquela família, representada dentro da verga, da porta e dos umbrais, e assim eles estariam guardados lá pelo sangue do Cordeiro. Não deveriam sair até pela manhã. Porque naquela noite, o anjo da morte, aquele que iria ceifar os pecadores, estaria passando. Meus irmãos, eu não vou dizer que todos aqui hoje são pecadores, mas nós estamos vivendo uma situação bem semelhante àquela dos judeus. E se o sangue de Jesus não cobrir a nossa mente, não ocupar os nossos pensamentos, não cobrir as nossas emoções e os nossos sentimentos, nós estaremos deixando o nosso corpo aberto para pegarmos o mal. O versículo 23 diz assim, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, e ao ver o sangue na verga da porta, em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta. Páscoa é isso, passar por cima, não atingir, porque estamos guardados pelo sangue de Jesus. Mas não adiantava nada os judeus passarem o sangue de Jesus na porta, se eles mesmos saíssem pela porta fora. Eles estariam, da mesma forma, sujeitos àquele castigo. Então, esse destruidor não entrava na casa. Meus irmãos, Deus nos deu um tempo para refletirmos. Nós deveríamos e devemos e temos que estar cobertos pelo sangue de Jesus na verga da nossa personalidade, da nossa pessoa, nos umbrais do nosso ser, para que, guardados em casa durante este período, pensemos mais no Senhor Jesus, no que Ele fez por nós. Talvez até irmos até Efésios capítulo 6 e olharmos lá a armadura do Senhor, que capacete da fé, né, o escudo que protege contra os dardos inflamados e uma série de coisas assim. Meus amados, Deus nos deu essa oportunidade para vivermos em nossa própria vida esta realidade e reflitamos o quanto o nosso pensamento, o quanto as nossas ideias, o quanto os nossos sentimentos, as nossas emoções estão de fato sujeitas a Cristo Jesus, Salvador e Senhor nosso. De repente,
Deus realmente nos deu esse tempo para que pensemos o quanto nós vivemos neste mundo, soltos por aí como forasteiros, mas esta casa aqui, esta casa de Deus, este templo do Senhor, ele é protegido pelo sangue de Jesus na verga e nos umbrais? Será que estamos tão protegidos assim como pensamos? Se nós não temos a responsabilidade e a obrigação de sairmos de casa para exercermos a nossa função, fiquemos dentro de casa. Se tivermos que sair para exercer uma função nossa, saiamos com essa certeza, nos protegendo como este povo, de uma forma tão simples, de uma forma tão rudimentar, foi obrigado a se proteger. O Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Nós não estamos acostumados a ficar em casa. Nós não estamos acostumados sequer a reservar este tempo para o Senhor. Se Deus nos cobre com o sangue de Jesus, vamos refletir nisso. Vamos pensar nisto. É interessante que naquele tempo, já os judeus tiveram que passar por uma experiência dessa. Ficar em casa, porque o Senhor passará. Nós estamos sendo forçados a ficar em casa porque também esta epidemia, este mal, passará. É o que está sempre sendo dito. Até por aqueles que não creem em Cristo Jesus. Fique em casa para que o mal passe e não pegue outros. Nós não pensamos nisto, mas está na hora de pensar. Do privilégio que Deus nos dá de salvarmos não apenas a nossa vida, mas salvarmos a vida de outros. Nesse domingo da ressurreição, fiquemos olhando, fiquemos na expectativa deste amanhã. Não amanhã em horas ou dias, mas o amanhã em época. O amanhã depois da epidemia. Para que neste amanhã, quando houver uma nova manhã de época, em que possamos sair e dizer glória ao Senhor por nos ter amparado, protegido, guardado, suprido. Isso é importante. Eu fico impressionado com as aplicações e a extensão de certas coisas que Deus faz na história para nos ensinar. Poucos de nós estamos acostumados a pensar que também temos que guardar o nosso sentimento, a nossa emoção com o sangue de Jesus. Nós somos frágeis. A força não está em nós, está apenas em Deus. E a coisa maravilhosa é que quando o tempo passa e Jesus chega naquela noite fatídica onde ele toma a ceia com seus discípulos e ele fala do cálice e fala do pão, quando ele diz que nunca mais comerá desse pão e beberá desse cálice até que venha novamente. Os discípulos naquela ocasião não entenderam esta mensagem. Os discípulos naquela ocasião não tiveram sequer a dimensão disso. Por quê? Naquela sexta-feira, como foi anteontem, ao Jesus morrer na cruz do Calvário, o tempo se cobriu, as nuvens se fecharam, como se a natureza sofresse com aquele momento. Eles se dispersaram. Onde está o meu Senhor? Eles não haviam entendido que aquele sangue que estava correndo na cruz do Calvário era o verdadeiro sangue que substituía aquele cordeiro lá do Êxodo. Por isso que João Batista, quando viu Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus. Deus, Pai, sacrificou Jesus por você, por mim, por todos nós, para que fôssemos salvos. E assim,
quando chega lá em Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos, os apóstolos estavam já há 40 dias caminhando e andando. Interessante notar que para os judeus o amanhã era no dia seguinte. Para os apóstolos, o amanhã daquela sexta-feira, da crucificação e morte e sepultamento de Jesus, embora tivesse sido domingo de manhã ou terceiro dia, embora eles jubilassem, ainda não haviam entendido. Viria 40 dias depois. Lá em Atos capítulo 1, versículos 11, 10 e 11, quando diz assim: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram aos discípulos: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus que celebramos hoje, na realidade, aponta para esse dia, quando ele virá do mesmo jeito como ele foi 40 dias depois da sua ressurreição. E nesse tempo, daqui até a vinda dele, o sangue de Jesus há de cobrir a verga, a nossa cabeça, e os umbrais, nossos ombros, nosso corpo, para que não sejamos atingidos pelos males que assolam, que devastam este mundo. Dias difíceis virão, mas para nós, somos guardados pelo sangue de Jesus. Esses dias difíceis são dias de esperança, esperança real. Da mesma forma como os discípulos, da mesma forma como os judeus, nós também, às vezes, não temos noção, não temos consciência da extensão de tempo. Mas hoje, quando refletimos, pensamos na ressurreição de Cristo Jesus, Salvador e Senhor nosso, é mais apenas do que só ressurreição. Não foi só vencer a morte. Nós não podemos pensar e passar esse dia sem olharmos para Atos capítulo 1, quando os anjos dizem: assim como vistes ir, assim voltará a nós. Meus irmãos, vamos esperar, vamos orar, vamos nos cobrir com o sangue de Jesus. Não mais uma casa, mas esta casa, este templo do Senhor. Vamos viver para Ele, vamos enaltecê-lo e vamos cantar aleluia sim, porque Deus em Cristo Jesus nos deixou a verdadeira, absoluta e real esperança que vai se cumprir simbolicamente para nós quando esse período passar, mas na realidade quando Ele voltar. Então, Deus permitiu-nos, com esse período, experimentarmos um pouco daquela situação que os judeus experimentaram naquela noite, que os discípulos experimentaram naqueles 40 dias em que não sabiam o que fazer até quando chegou o Pentecostes, quando do alto foram revestidos. Nós já estamos revestidos, nós podemos esperar um pouco mais, mas esperar, sim, com esta alegria no coração. Deus tem a sua mão sobre nós. Deus nos guarda. Deus nos protege. Vamos usar esse tempo para exercitarmos a nossa fé, o nosso louvor, a nossa gratidão por este Jesus que nos garantiu este futuro maravilhoso. O que passamos agora é um pequeno ensaio, uma pequena experiência daquilo que outros passaram no passado. Meus amados, hoje não temos a ceia. Não poderíamos tê-la.
Hoje não estamos juntos na igreja, mas estamos juntos em espírito, estamos juntos em verdade, estamos juntos em oração, estamos juntos pelo mesmo sangue que cobriu a verga da porta e os umbrais da porta e que nos cobre também para celebrarmos, fechados em casa, como outrora os judeus no Êxodo e os discípulos naquele período em que estavam lá até o Pentecostes. Meus amados, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça e que esta reflexão, que essas passagens daquela primeira Páscoa, da morte passar por cima, se torne mais significativa, mais real para você neste dia. Louvemos ao Senhor. Vamos orar. Amado Pai, obrigado, Senhor, por esta hora que nos dás. Obrigado, Senhor, por essa experiência diferente, mas que pode ser maravilhosa se nós refletirmos nesses dias em como Tu nos proteges, nos guardas, nos guias. Obrigado, Senhor, porque Tu tens provisão para cada filho Teu em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela proteção que nos dás. Mas ajuda-nos, Senhor, também a dominarmos o nosso velho eu para que sigamos, Senhor, as instruções necessárias para a proteção própria nossa e de nossos familiares, e especialmente nossos irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus. Abençoa esse dia, Senhor, porque é um dia de vitória. Abençoa o coração e o pensamento de cada um, porque a nós nos é assegurada esta vitória, não apenas por um dia ou por alguns anos, mas por toda a eternidade. Louvamos e te agradecemos em Cristo Jesus, Salvador e Senhor nosso, que há de vir, como foi para os céus. Amém. E que Deus te guarde, te encoraje e vamos em frente. Estaremos um dia lá no céu com o nosso Salvador. Amém.